Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Começando mais um programa Profetizando Vida, programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Eu sou o pastor João Antônio e é um prazer estar com você mais uma vez. E hoje eu quero falar sobre o comportamento do cristão. Como que um cristão deve se comportar no meio dessa sociedade permissiva, no meio da qual nós estamos vivendo. O mundo está um mundo permissivo, onde tudo é certo, onde nada é errado, onde eles entendem que se você faz uma coisa e isso te dá prazer, então não é errado. Você pode fazer, que está tudo bem, está tudo certo. Mas e a Bíblia? E a palavra de Deus? O que ela nos diz com relação a estas coisas? O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é morada do Espírito Santo? E que vocês, o qual tendes em vós, da parte de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um bom preço. Agora glorifiquem a Deus no vosso corpo. O apóstolo diz que a partir do momento em que nós estamos vivendo essa nova vida em Cristo, nós nos tornamos morada do Espírito Santo, santuário do Espírito de Deus que habita em nós. E se o Espírito de Deus, que é santo, habita em mim, eu não posso viver de qualquer maneira. Eu não posso falar qualquer coisa que me vem à boca. Eu não devo frequentar qualquer tipo de ambiente. Afinal de contas, o Espírito de Deus, que é santo, habita em mim. E eu devo procurar agradar ao Espírito Santo que habita em mim. Há muitos cristãos que acham que vale tudo, que pode tudo, viver de qualquer maneira, fazer o que quiser, como quiser, mas está enganado. O apóstolo Paulo que diz que nós não pertencemos a nós mesmos, que nós fomos comprados por um bom preço. O Senhor nos comprou. E se Ele nos comprou, nós já não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Ele. O apóstolo Pedro, sim, o apóstolo São Pedro, na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 1, ele diz: não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da maneira fútil de viver que vocês tinham anteriormente, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Então veja só, nós já não pertencemos a nós mesmos. Então aquela ideia que a pessoa diz assim: eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, falo o que eu quero, vivo como eu quero, porque afinal de contas eu sou dono do meu nariz. Bom, o ímpio pode dizer isso, mas o cristão não, porque você não pertence mais a você mesmo, você pertence a Deus que te comprou, você pertence a Cristo que morreu na cruz do Calvário para te redimir dos seus pecados, e agora você pertence ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chega a dizer que a vida que eu vivo é a vida de Cristo.
não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então, você não deve viver para agradar aos seus próprios desejos carnais. Você não deve fazer aquilo que te dá prazer carnal. Você faz aquilo que agrada a Deus, aquilo que glorifica a Deus. Afinal, Ele é o seu dono. Lá no Velho Testamento, quando é dado a lei, fala que quando uma pessoa ele comprava um escravo, e mesmo quando esse escravo era livre, ou seja, ele podia ser liberto, se esse escravo se agradasse do seu senhor e ele quisesse se tornar um escravo, continuar como servo daquele senhor, ele deveria, junto com o seu senhor, ir às portas da cidade, e ali eles lhe furavam a orelha com uma sovela, e aí ele ficava agora, a partir de agora, sendo propriedade daquele seu dono, mas já não era mais um escravo porque ele estava sujeito à escravidão. Não, mas ele era um servo por amor. Ele se oferecia para servir aquela pessoa por amor. Sabe, nós somos servos de orelhas furadas, ou seja, nós nos oferecemos para ser servos de Cristo. Não que Jesus haja nos escravizados, mas nós é que nos oferecemos para sermos servos de Cristo. Porque de uma maneira ou de outra, nós seremos servos de alguém. Ou nós seremos servos de Cristo por amor, ou nós seremos servos do pecado. E eu prefiro ser servo de Cristo do que ser servo do pecado. E então, porque aquele que é servo de Cristo, ele tem uma recompensa. E qual é a recompensa que Jesus tem para aquele que serve a Ele? O céu, a vida eterna. Eu prefiro abrir mão da minha vida aqui na terra para poder morar no céu com Cristo na eternidade, do que achar que sou livre e que eu posso fazer o que eu quero com a minha vida, com o meu corpo, com o meu tempo, e no final eu sofrer a punição do meu pecado, vivendo no inferno, sendo condenado ao inferno. Então entende, se você entregou a sua vida a Cristo, se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então o apóstolo Paulo disse aqui que você não pertence mais a você mesmo, que agora você se tornou morada, santuário do Espírito de Deus que habita em você, e que você deve então usar o seu corpo para glorificar o nome do Senhor. Então você não faz mais o que você quer, você não vive como quer, não fala o que você quer, mas você procura em tudo agradar ao seu Senhor, ou seja, agradar a Deus, porque afinal de contas você foi comprado com o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para redimir você. Ele diz que o apóstolo Pedro diz que nós fomos resgatados do pecado, resgatados da escravidão do pecado, e Cristo pagou um alto preço por nós. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui então, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios: porque vocês foram comprados por preço, agora
glorificai a Deus no vosso corpo. Então entenda, você não pode entregar o seu corpo ao pecado. Você não pode entregar o seu corpo aos teus desejos e às suas paixões carnais. Afinal de contas, esse corpo não pertence mais a você. Ele pertence a Deus. Ele pertence ao Senhor Jesus, que comprou você por um alto preço, preço de sangue, do sangue que Ele verteu na cruz do Calvário por você. Então jamais diga, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu visto o que eu quero, eu vivo como eu quero, afinal de contas eu sou dono do meu nariz. Não, Jesus é o dono do seu nariz e também dono da sua boca, dos seus olhos, dos seus ouvidos e do seu corpo inteiro. Então, aquilo que você vai fazer com o seu corpo, você deve perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu devo fazer para te agradar? O que eu devo fazer que vai glorificar o teu nome? Porque afinal de contas, você pertence a Deus. E um dia Ele vai te levar para a casa dele, que é o céu, para você morar para sempre com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos ao Senhor, porque antes nós éramos escravos do pecado, mas agora somos servos do Senhor. E o Senhor pagou por nós um grande preço, quando Cristo derramou o seu sangue no Calvário, para nos remir, para nos comprar da nossa vã maneira de viver. Porque não foi com prata e nem com ouro que nós fomos comprados, mas foi com o precioso sangue do Senhor Jesus. E agora, Senhor, nós não devemos entregar o nosso corpo ao pecado, nós não devemos entregar o nosso corpo às prostituições, aos adultérios, à mentira, à vaidade deste mundo, mas nós devemos viver segundo o padrão que o Senhor estabeleceu para nós, na tua santa e bendita palavra. Ó Deus, nos ajuda a compreender que não foi o Senhor que nos escravizou, mas nós nos oferecemos para sermos servos do Senhor Jesus, servos por amor. Ó Deus Todo-Poderoso, e por isso nós temos uma recompensa. A recompensa é o céu, a recompensa é a vida eterna com o Senhor para todo sempre no céu de glória. Nos ajuda a compreender, Pai, que nós devemos viver um comportamento que seja de acordo com a Tua palavra, um comportamento que agrade ao Senhor, que satisfaz ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus querido, porque o Senhor nos salvou do pecado, nos salvou da perdição eterna e nos salvou de nós mesmos. Sim, meu Deus, por isso nós glorificamos o Teu santo nome e Te agradecemos pela grande obra de salvação que o Senhor fez na nossa vida. Nós Te glorificamos e Te exaltamos em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Amém. Então, querido, não viva para agradar a esse mundo e não viva para agradar as suas próprias paixões e concupiscências. Não faça aquilo que agrade ao seu coração, porque o profeta Jeremias disse que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Agrade ao Senhor na sua maneira de viver. Afinal de contas, o Espírito Santo habita em você e você não deve entristecer o Espírito Santo vivendo de uma maneira fútil e pecaminosa. Procure agradecer a Deus a cada dia, a cada momento, no seu corpo, na sua vida.
Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais um programa Profetizando Vida.